Nós vamos encerrar hoje o capítulo 6 de Josué. Nós dividimos esse capítulo em 3 partes. Eu disse para vocês, desde a primeira parte, que seria impossível aprendermos tudo o que precisaríamos aprender apenas numa lição. E hoje nós vamos estudar a última parte, e nós vamos falar de um tema que é um tanto polêmico, porque nós, como cristãos, de vez em quando nós somos surpreendidos por algumas perguntas de algumas pessoas que nos colocam contra a parede, querendo que apresentemos a elas algumas respostas acerca de uma questão que eu quero dizer para vocês com toda a humildade, está muito além da nossa capacidade de entender. A nossa mente é pequena demais, muito pequena, para compreendermos todos os desígnios de Deus. O máximo que nós temos é algumas centelhas do poder da palavra de Deus que pode nos dar algumas respostas. Nós vimos semana passada que os muros caíram, o povo obedeceu criteriosamente a Deus, marchou durante 7 dias ao redor de Jericó e no último dia marchou 7 vezes. Depois o povo gritou e os muros caíram. Tudo pela ação direta de Deus. Nós sabemos que, embora o povo tivesse participação em algumas questões, mas quem derrubou os muros foi Deus, porque somente aquilo que o povo fez, sem a intervenção de Deus, os muros jamais cairiam. E agora o povo é ordenado a entrar na cidade e fazer uma coisa. Veja só o versículo de número 21. Esse versículo 21 é um dos versículos mais difíceis de se entender, principalmente no Antigo Testamento. E muitos céticos e ateus e outros opositores da fé vão usar o versículo 21 contra nós. Não só o 21, há outros textos na Bíblia, no livro de Josué, que também serão usados contra nós. Mas o versículo 21, aqui encerrando o capítulo 6, ele é por deveras curioso, porque ele vai de encontro àquilo que nós professamos. 1 João capítulo 4, versículo 8, diz o quê? Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então um cético, um incrédulo, um ateu, um agnóstico, seja ele quem for, ele vai dizer assim para você, se é que já não disse, ou ainda vai, talvez, com outro tipo de pergunta, mas ele vai colocar diante de você o seguinte: tá bom, vocês cristãos dizem, defendem e professam que Deus é amor. Então me explica o versículo 21. E tudo quanto havia na cidade, destruíram totalmente ao fio da espada, desde o homem até a mulher, desde o menino até o velho, até o boi e gado miúdo e ao jumento. Como pode um Deus de amor, como vocês dizem, mandar matar? Essa é uma pergunta interessante, curiosa, e que, se não for interpretada debaixo do temor de Deus e com base nas informações que a palavra de Deus nos dá, nos colocarão em dificuldade. Porque é bíblico, está aqui. E não somente aqui, mas há vários outros textos na Bíblia que nos mostram claramente que o Senhor mandou matar. Como confrontar isso com a realidade de que sabemos que Deus é amor? Como conciliar as duas coisas? Aparentemente parece haver uma contradição. A mesma Bíblia que diz que Deus é amor,
É a Bíblia que diz que Deus mandou matar. Como é que nós lidamos com essa questão? Com toda a humildade, eu quero dizer uma coisa para você. Eu não me atrevo a esgotar o assunto. Quem sou eu? Mas, estudando, pesquisando, lendo a opinião de outros comentaristas e cristãos mais experientes, homens que o Senhor capacitou para compreenderem a Bíblia na sua profundidade, eu quero apresentar para vocês algumas razões pelas quais o Senhor mandou que isso acontecesse, porque Ele mandou, isso é fato, está na Bíblia. Deus mandou que os soldados entrassem na cidade de Jericó e matassem todos, com exceção de Raabe, e aqui eu quero abrir um parênteses, porque geralmente quem lê o versículo 21, não lê o versículo 22, nem o versículo 23. Eles param no versículo 21, porque o versículo 22 e 23 diz assim: Josué, porém, disse aos 2 homens que tinham espiado a terra: entrai na casa da mulher prostituta, tirai-a de lá com tudo quanto tiver, como lhe tendes jurado. Então entraram os jovens espias e tiraram a Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e tudo quanto tinha. Tiraram também a toda a sua parentela e os puseram fora do arraial de Israel. Por que os puseram fora? Porque eles eram impuros, eram pagãos, precisavam ainda passar pelo ritual de purificação, os homens tinham que ser circuncidados. Eles ficariam fora do arraial 7 dias, depois seriam inseridos no arraial. E vocês se lembram que eu mostrei aqui que Raabe foi inserida na genealogia de Jesus Cristo. Então um cético, um ateu, ele vai se atentar ao versículo 21. E eu creio, irmãos, que existem algumas razões para isso. Eu quero analisá-las com vocês, para que possamos ter respostas convincentes e satisfatórias para aqueles que querem calar a nossa voz, para aqueles que querem ridicularizar a fé cristã. A primeira razão que eu vejo nesse texto, a bondade do Senhor esteve presente nos 400 anos de espera e nos 7 dias de marcha. Deixa eu explicar uma coisa para você. Lá em Gênesis 15, Deus disse para Abraão que ele seria o pai de uma multidão e que aquela multidão iria para uma terra ser escravizada, ficaria lá 400 anos, depois iria para Canaã. Sabe qual foi a razão pela qual Deus disse a Abraão, lá em Gênesis 15, que aquele povo seria escravo por 400 anos? Porque ele disse assim: porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não está cheia. A terra de Canaã, que já era uma terra real na época de Abraão, tanto é que Abraão foi para lá, era uma terra extremamente perversa, uma terra idólatra, uma terra pagã, que pecava inveteravelmente, que desagradava a Deus. E esses 400 anos que o povo de Israel ficou no Egito, na verdade foram 400 anos de espera, paciência que o Senhor teve, até que o povo de Israel tivesse pronto e pudesse ir para Canaã para mostrar a glória do Senhor. Quando o povo de Israel atravessa o Jordão, Deus poderia ter mandado o povo ir contra Jericó e já destruído Jericó de uma vez, mas não, ele ainda espera 2 semanas. E quando tudo parecia pronto, Deus manda o povo marchar por 7 dias. O que era isso, irmãos? Eram oportunidades que o Senhor estava dando, eu já falei isso para vocês. Então Deus, quando mandou os soldados de Israel invadirem Jericó e impetrarem na cidade o seu juízo, ele não fez isso de forma arbitrária, ele não fez isso sem antes dar a oportunidade para aquele povo, para que o povo se arrependesse. Eu quero dizer uma coisa para você: um dia Deus trará um juízo a essa terra, mas isso não acontecerá sem inúmeras oportunidades da parte de Deus para que o povo se arrependa. A Bíblia diz lá em 1 Timóteo capítulo 2, lá diz assim: pois isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Deus deseja que o ímpio se converta,
que o ímpio creia em Cristo, que o ímpio se entregue para Cristo, seja salvo, mude de vida e saia debaixo do seu juízo. Então os cananeus tiveram todas as oportunidades, todas as oportunidades para se arrependerem, mas eles rejeitaram isso. E eles não eram indesculpáveis, eles conheciam o Deus de Israel, eles sabiam quem era o Deus de Israel. Josué capítulo 2, versículos 9 a 11, diz assim: e disse aos homens, quem está dizendo aqui? Raabe, a prostituta, bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desfalecidos diante de vós, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saístes do Egito, e o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, a Sion e a Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. O que ouvindo, desfaleceu o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus, em cima nos céus e embaixo da terra. O povo de Jericó sabia quem era o Deus de Israel, sabia do que ele era capaz, conhecia o poder do Deus de Israel, e mesmo assim manteve o seu coração fechado, o seu coração endurecido. E aí eu pergunto para vocês, quando alguém rejeita a graça de Cristo, quando alguém rejeita o perdão de Cristo e tudo aquilo que Cristo oferece, qual é a sentença dessa pessoa, irmãos? Morte. Uma pessoa que rejeita a graça de Jesus, o sacrifício de Jesus, merece morrer, já está morto. Aquele povo rejeitou. Então o que aconteceu em Jericó, irmãos, não aconteceu sem oportunidades. Deus é o Deus de oportunidades. O nosso Deus é um Deus cujas portas da graça ainda estão escancaradas. E as pessoas continuam dizendo não, não queremos, não aceitamos, não cremos. Estão rejeitando as oportunidades que Deus tem dado. Meus irmãos, é morte. A palavra de Deus diz lá em Romanos que o salário do pecado é a morte. Rejeitar a Deus é pecado. Rejeitar a graça de Deus é pecado. Rejeitar as oportunidades que Deus dá atrai o juízo de Deus. Então essa é a primeira razão pela qual eu entendo que aconteceu o que aconteceu em Jericó. A bondade do Senhor esteve presente nos 400 anos que ele havia dito a Abraão, e depois, nos 7 dias de marcha, porque aquele povo ainda marchou. Os soldados, todos os habitantes de Jericó viram aquele povo se aproximar da cidade, marchar, a arca da aliança à frente. Eles sabiam que alguma coisa aconteceria. E o que foi que eles fizeram? Fecharam as portas da cidade, fecharam seus corações para a graça de Deus. E cá entre nós, parece insensibilidade minha, mas não é. Quando alguém não quer o perdão de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus, querido, é morte mesmo. É morte. Então essa é a primeira razão. É o primeiro motivo pelo qual eu entendo que aconteceu o que aconteceu em Jericó. A segunda coisa que eu aprendo é que Jericó era uma das cidades mais perversas do mundo. Escute, nós estamos aqui muitas vezes condoídos porque crianças morreram, homens morreram, mulheres morreram, mas isso era a coisa mais comum de acontecer em Jericó, nos sacrifícios aos deuses pagãos. Pessoas eram assassinadas o tempo todo. Jericó era uma cidade extremamente idólatra, perversa, oferecia-se sacrifícios humanos aos deuses, oferecia-se crianças em sacrifício humano. Deus estava, não só Jericó, mas muitas cidades daquela região, Deus estava pondo um fim ao paganismo daquele povo. Quando ele mandou destruir a cidade, e ainda Josué amaldiçoa aquele que reedificasse a cidade, Deus estava pondo um ponto final
em tamanha perversidade, que era a perversidade praticada pelos amorreus, perversão, imoralidade sexual, assassinato e toda sorte de pecado que você imagina que um povo pode cometer contra Deus. Era a cidade de Jericó, eram as cidades de Canaã. Então Deus, na verdade, estava naquele momento julgando aquele povo. Será que se eu e você não estivéssemos ali, naquela situação, não daríamos razão para Deus? O grande problema é que nós olhamos a questão somente por um lado. Nós temos o hábito de olhar os relatos bíblicos e estabelecer o nosso juízo de valor com base naquilo que entendemos ser certo ou errado, mas as nossas deduções do que é certo e errado estão completamente manipuladas pelo pecado, estão destruídas pelo pecado. Então, o meu senso de justiça não é o senso de justiça ideal. Deus é o único que tem um senso de justiça perfeito. E ele sabia o que aquela cidade seria capaz de fazer ainda, muito mais do que faziam naqueles tempos. Criancinhas eram oferecidas em sacrifícios ao deus Moloque. Eu já falei isso para vocês aqui no estudo anterior. Então, quando Deus mandou que o povo entrasse em Jericó e destruísse ao fio da espada tudo, e anatematizou a cidade, é porque Deus estava, na verdade, pondo um ponto final em toda a perversão e pecado daquela cidade, naquela região. Nós precisamos ter essa percepção, porque senão, queridos, nós vamos ter dificuldade de entender uma série de ações de Deus no Antigo Testamento. Aí, junto com essa lição, eu aprendo mais uma. Israel seria um instrumento de Deus para juízo. O povo de Israel foi um povo colocado na terra para ser um instrumento de Deus para julgar todas as nações pecaminosas e pecadoras daqueles tempos. O grande problema é que Israel não conseguiu cumprir isso. Com o tempo, depois da terceira geração de judeus que estavam na terra, o povo começou a ser absorvido por aquela cultura, infelizmente. O povo de Deus não conseguiu se estabelecer na terra. Ele começou a ser absorvido por aquela cultura cananeia e começou a fazer as mesmas coisas que os cananeus faziam. Começaram a adorar os mesmos deuses que os cananeus adoravam. Mas enquanto o povo esteve fiel a Deus, firme diante de Deus, Deus usou aquele povo para juízo. Você sabia que Deus também nos usa para juízo no mundo? Quando nós realmente assumimos a nossa posição de filhos de Deus e vivemos debaixo da direção do Espírito Santo, a nossa conduta, a nossa postura denuncia. Você não precisa falar. O seu jeito de viver denuncia o pecado das pessoas. É por isso que muitas pessoas se afastam de nós. Por quê? Eu me lembro quando eu me converti, eu era assim de amigos. Eu tinha amigos demais, entre aspas, é claro, mas eu tinha. Mas quando eu me converti, todos eles se afastaram. Por quê? Porque o meu estilo de vida os denunciava. O meu estilo de vida era um juízo de Deus para eles, para a consciência deles. Porque no fundo eles sabiam que aquele jeito de viver do cristão é o jeito correto. Como eles não conseguem, o jeito de viver de um cristão os incomoda. É por isso que as pessoas se afastam. E é por isso que a palavra de Deus diz assim, que comunhão há entre a luz e as trevas, entre Cristo e Belial. O nosso padrão de vida, a nossa forma de viver é juízo para o mundo, irmãos. Nós denunciamos o pecado das pessoas ao não vivermos como elas, não fazermos as coisas como elas fazem, sermos diferentes delas. Quando nós assumirmos a nossa posição de filhos de Deus, Deus nos usa para juízo.
Nós somos usados por Deus para juízo. É claro que nós não vamos pegar uma espada e não vamos matar as pessoas, mas a nossa conduta fere a consciência dos outros. Por isso que nós precisamos assumir o nosso papel de filhos de Deus e não fazermos como Israel fez, porque Israel foi absorvido por aquela cultura. Nós não podemos ser. Quanto mais nós assumirmos o nosso papel de santos nesse mundo, mais Deus nos usará para acusar os pecadores. Isso é fato. Então Israel era um instrumento de Deus para juízo. O que aconteceu em Jericó aconteceria em outros lugares. Deus estava julgando o mundo, assim como julgará o nosso. A conquista da terra prometida é um tipo do juízo que há de vir sobre a terra. Isso vai se repetir. Um dia Deus virá e Ele vai julgar esse mundo. E o que aconteceu em Jericó acontecerá no mundo em proporções muito maiores, porque quem operará esse juízo serão seus próprios anjos. Até lá, eu e você devemos ser instrumentos de Deus para alertar o mundo que o mundo será subjugado, o mundo será julgado pelo Senhor e que o mundo precisa se arrepender. Como é que está a sua vida diante do mundo? Você tem sido juízo de Deus para o mundo? Você realmente tem sido um instrumento de Deus para acusar os pecadores? Eu repito, você nem precisa abrir a boca. O seu jeito de viver os denuncia. Entende? Ou será que nós estamos sendo absorvidos pelo mundo? O mundo está conseguindo ser mais forte do que nós. Eu aprendo mais uma razão aqui porque aconteceu o que aconteceu em Jericó. Preste atenção. Do Senhor é a terra e tudo que nela habita. De quem é a vida? De Deus. Quem é que dá a vida? Deus. Quem é que tem o direito de tomá-la? Deus. Tudo é dele. Jó entendeu isso como ninguém. O que foi que Jó disse? O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Meu irmão, eu não tenho absolutamente nada. Tudo que eu tenho é do Senhor. Por isso que eu sou apenas um mordomo. Eu administro as coisas que Deus me deu. Eu sou um mordomo, porque tudo pertence ao Senhor. Tudo, inclusive a minha vida. Por isso que assassinato é pecado. Por que o assassino é um grande pecador diante de Deus? Porque ele está tirando algo que não lhe pertence. Eu não posso tirar a vida do irmão Edgar, porque ela não me pertence. Só Deus tem o poder e o direito de tirar a minha vida. Por isso que alguém que se mata está cometendo um pecado diante de Deus. Por quê? Porque está tirando algo que não lhe pertence. Aqui eu não vou entrar no mérito da questão, do porquê disso. Porque nós temos que ter compaixão, nós temos que ter misericórdia, temos que amar essas pessoas e pedir a Deus que as ajude para que elas não cheguem ao extremo. Pessoas que estão profundamente enfermas. Não é disso que eu estou falando. Não estou falando de condenação, nada disso. Mas é um pecado que é cometido, porque eu não posso tirar algo que não é meu. Só Deus pode. A terra inteira pertence ao Senhor. E os habitantes de Jericó pertenciam a Deus. Ele era o originador da vida dos habitantes de Jericó. E é ele que podia tirar. Quem é que pode dizer para você, meu irmão, se você tem um automóvel da cor branca e você quer colocar esse automóvel da cor vermelha, quem é que pode dizer para você que você não pode fazer isso? O carro é seu. Você pode mudar a cor do carro. Deus pode fazer o que quiser com a vida. Ele deu a vida aos habitantes de Jericó e agora ele vai tomar. E nós não podemos dizer para ele, ó Senhor, por que fizestes isso? Ele é o Senhor, ele pode tudo. Ele manda.
Então, essa é mais uma razão. Veja só o versículo de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 39. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 39. Vede agora que eu sou, e mais nenhum Deus há além de mim. Agora preste atenção, eu mato, eu faço viver, eu firo e eu saro. Ninguém há que escape da minha mão. Esse é o Senhor. Entende, irmão? Então, se o Senhor mandou matar todos aqueles habitantes, eles sabiam o porquê. Nós não temos o direito de chamá-lo de injusto, de malvado, de cruel, de sanguinário, como muitos chamam, porque eu não tenho absolutamente nada em você. Eu não sou seu dono. Você tem um dono, e não sou eu. É o Senhor. Por isso que Ele dá e Ele tira. Essa é mais uma razão. Agora, existe uma outra razão. Uma razão também que nós precisamos atentar para ela. É essa. Existe uma ordem natural estabelecida por Deus. Deus estabeleceu uma ordem natural que no Antigo Testamento era chamada de lei do talião. O que é a lei do talião? Está lá em Êxodo 21, de 22 a 25. Diz assim: se alguns homens pelejarem e um ferir uma mulher grávida, e for causa de que aborte, porém, não havendo outro dano, certamente será multado conforme o que lhe impuser o marido da mulher, e julgarem os juízes. Agora preste atenção, mas se houver morte, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Essa é a chamada lei do talião. O que é que o povo de Jericó fazia? Eu falei há pouco com vocês, matavam as pessoas covardemente, assassinavam as pessoas, ofereciam as pessoas aos deuses pagãos, ofereciam sacrifícios humanos, matavam e foram mortos, porque essa é a lei. Lembra quando Faraó, lá em Êxodo, Faraó chegou diante dos homens e disse: matem os meninos, joguem os meninos no rio. E muitos obedeceram, e muitos meninos hebreus foram jogados no rio Nilo, morreram afogados, comidos pelos crocodilos. E aí Deus mandou que o anjo da destruição passasse pelo Egito, e muitos egípcios perderam entes queridos, perderam filhos. Mandaram matar os filhos, perderam os filhos. Porque Deus é justo. E existe uma lei estabelecida no Antigo Testamento chamada de lei do talião. E no Novo Testamento, em Gálatas capítulo 6, versículo 7, lá diz assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, pois tudo aquilo que o homem plantar, isso também ceifará. É a lei de Deus. Por isso, se você agir de maneira ímpia com alguém, alguém agirá de maneira ímpia com você. Se você prejudicar alguém hoje, alguém te prejudicará amanhã. O que você plantar hoje, você colherá amanhã. Essa é a lei. Só existe uma maneira de mudar isso. Uma maneira é se Jesus Cristo entrar na sua história. Porque Jesus é o único que pode mudar a direção das coisas. A única maneira de você não experimentar essa lei é se Jesus Cristo entrar e mudar o seu coração. Porque aí você passa a plantar outras sementes. Você passa a fazer outro tipo de plantio. Entende, querido? Existe essa lei da retribuição. É uma lei natural que Deus estabeleceu. Então, o povo de Jericó agora estava colhendo o resultado de tudo que fizera por mais de 400 anos. A quantidade de pessoas que foram mortas, a quantidade de sangue que foi derramado naquela cidade. Deus ainda deu a oportunidade para que eles se arrependessem.
Agora chegou a hora do acerto de contas, e eles pagaram com a própria vida aquilo que fizeram com outras pessoas. Quantas pessoas choraram, entes queridos, porque os habitantes de Jericó simplesmente os mataram. Agora era a vez deles pagarem na mesma moeda. Eu tenho muito medo disso, muito medo. Eu já vi pessoas colherem frutos terríveis por coisas que fizeram no passado e estão colhendo no presente. Escolhas que fizeram lá atrás, atitudes impensadas que tomaram lá atrás, eu conheço, eu estou vendo com esses olhos, pessoas sofrerem amargamente porque escolheram errado lá atrás. É a lei natural estabelecida por Deus. Meu querido, eu não sei quais são as sementes que você está plantando hoje, mas você tem que ter muito cuidado, porque você vai colher. Hoje, muitas vezes, nós estamos plantando indiferença, negligência, muitas vezes estamos plantando vários tipos de sementes, até sem pensar. Um dia começamos a colher e perguntamos a Deus por quê? Porque foi exatamente isso que eu plantei. Por isso eu tenho que ter cuidado com aquilo que eu estou plantando, porque a colheita vem. E o povo de Jericó estava colhendo agora tudo aquilo que haviam plantado. Eu aprendo mais essa lição. Por que aconteceu aquilo de matarem homens, mulheres e crianças? Porque o povo de Jericó havia plantado aquilo. Mas existe uma outra razão. Deixei por último, para a gente poder gastar um pouco mais de tempo nisso. Uma outra razão. Por trás de toda atitude má por parte do homem, sempre haverá um propósito bom por parte de Deus. Dá para acreditar nisso? Isso é estranho, não é? Como é que pode existir bondade no meio da maldade? Sabia que existe? Escute uma coisa que eu vou te dizer, e essa verdade é uma verdade eterna. Deus é bom o tempo todo. Pastor, mas como assim? Olha a quantidade de guerra. Olha a mortandade de pessoas. Olha quanta coisa ruim está acontecendo no mundo. Das duas uma, pastor. Das duas uma. Ou Deus é todo poderoso, mas Ele não é bom, e não quer resolver os problemas do mundo, ou Deus é bom, mas não é todo poderoso, e não consegue resolver os problemas do mundo. Eu quero dizer uma coisa para você, e quero te dar alguns exemplos práticos do que eu vou dizer. Quando a Segunda Guerra Mundial começou, quando Adolf Hitler se tornou o chanceler alemão, Adolf Hitler começou a pregar na Alemanha a purificação da raça alemã. Interessante que ele não era alemão, ele era austríaco, mas ele se naturalizou alemão. Você sabia que Adolf Hitler era austríaco? Ele não era alemão, mas se naturalizou alemão, adotou a Alemanha como sua terra natal e se tornou chanceler na Alemanha. E ele queria promulgar a superioridade da raça ariana. Inicialmente, quando ele começa o seu antissemitismo, os judeus, eles detinham muito dinheiro na Alemanha, eram ricos empresários, eram pessoas prósperas na Alemanha. Grande parte do dinheiro alemão estava nas mãos dos judeus. Hitler, então, começa uma perseguição aos judeus para tirá-los da Alemanha, para que a Alemanha, então, pudesse conseguir a sua hegemonia política e militar. O que começou apenas como uma questão econômica se tornou numa perseguição de raça. E vocês sabem o que aconteceu, os judeus foram tratados como animais. Essa semana eu assisti mais uma vez, até mesmo para ter mais argumentação histórica para apresentar para vocês. Essa semana eu assisti mais uma vez A Lista de Schindler. Não sei quantos já assistiram esse filme, vale a pena assistir de novo. A Lista de Schindler. Você terá uma ideia do que foi a Alemanha nazista. E quantos milhões de judeus morreram? Morreram mais de 6 milhões de judeus nos campos de concentração. Existe um livro chamado Diário de Anne Frank, que
que também conta os horrores da perseguição nazista. O que eu quero dizer para você é que houve uma... Agora preste atenção, 6 milhões de judeus perderam a vida na Segunda Guerra Mundial. Houve uma comoção mundial do pós-guerra, quando a Segunda Guerra Mundial terminou em 1945, aí o pós-guerra foi uma comoção mundial a favor dos judeus. E em 1948, a ONU, levada por essa comoção mundial, estabelece novamente o Estado de Israel. Os judeus estavam autorizados a voltar com o reconhecimento das Nações Unidas e criar o Estado de Israel. Porque os judeus estavam dispersos no mundo desde o ano 70 depois de Cristo, quando houve a destruição de Jerusalém. Agora, em 1948, eles voltam e começam a conquistar o seu espaço. A guerra hoje em Israel é por conta de que Israel é reconhecido como Estado pela ONU, mas os palestinos não. Não existe um Estado palestino reconhecido pela ONU. É onde tem aquelas guerras, as chamadas jihads, que são as guerras santas, as intifadas, por conta dessa questão de Israel ter sido reconhecido como nação em 1948, por conta da quantidade de judeus que foram mortos na Segunda Guerra Mundial. Ou seja, Deus permitiu algo ruim para um propósito bom. E a quantidade de pessoas que morrem por conta de enfermidades? Enfermidades que vão surgindo, enfermidades que vão ceifando vidas. Através das mortandades, os homens se debruçam nos laboratórios para pesquisarem a cura das doenças. Através das pesquisas de vírus que vão surgindo e mais pessoas morrendo, os homens vão conseguindo descobrir curas para outras doenças. Ou seja, uma coisa ruim, uma coisa terrível, contribuindo para algo bom. E quando Deus permite que nós passemos por um momento de extrema tribulação e angústia, e um problema sério dentro das nossas famílias, na nossa vida, Ele objetiva o quê? Muitas vezes nos colocar de joelhos diante dele. Quantas pessoas caem de joelhos diante de Deus e se transformam em homens e mulheres de oração por causa de momentos turbulentos na vida? Quantas coisas ruins acontecem conosco e Deus sempre tem um objetivo por trás. Você vê hoje a fome no mundo, a fome. Você vê a fome em alguns países e você vê outros se mobilizando para resolver esse problema. Eu quero dizer para você uma coisa, não importa o que aconteça, por mais que nós não entendamos, por mais que nós não compreendamos, sempre existe um propósito bom em tudo. É o que acontece aqui em Jericó. Por que Deus permitiu que o povo judeu entrasse na cidade e matasse ao fio da espada tantas pessoas? Por que aconteceu isso naquele empreendimento para conquistar a terra prometida? Por que tantas pessoas precisaram perder a vida? Por que isso ficou registrado? A Bíblia diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino. É importante que nós tomemos conhecimento disso, irmãos, para que nos atentemos para a gravidade do pecado. Não podemos relaxar contra o pecado. O pecado não é coisa simples. Não é coisa simples. Quando você vê tudo que você vê hoje no mundo, a injustiça social, a desigualdade social, a quantidade de pessoas sendo mortas, sendo atacadas, tudo isso, Deus quer nos mostrar uma coisa, Deus quer nos mostrar a gravidade do pecado. Não podemos fechar os olhos para a gravidade do pecado. O pecado é coisa séria. O pecado é coisa que mata, que destrói, que corrompe. O pecado, ele simplesmente, irmãos, traz dor consigo. Às vezes Deus permite que sejamos sacudidos por uma notícia aterrorizante, para que pensemos que tudo que acontece está acontecendo porque Ele não é o Senhor dos corações. Eu confesso para vocês que eu tenho uma dificuldade, mas eu tenho uma dificuldade quando eu vejo alguém falar assim: Pará de Minas é do Senhor Jesus, a cidade tal é do Senhor Jesus, Belo Horizonte é do Senhor Jesus. Não é nada. Não é nada.
A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Enquanto Jesus Cristo não for o Senhor dos corações dos paraminenses, Pará de Minas não sairá do Senhor Jesus. E só existe uma maneira disso acontecer, é pregando o Evangelho, é falando da graça de Deus, é mostrando o perdão de Deus, a oportunidade de Deus para as pessoas. Somente assim é que as pessoas poderão ser levadas à fé, porque enquanto isso não acontecer, não haverá, irmãos, melhora no mundo, o mundo só piorará. As coisas tenderão de mal a pior. Não haverá melhora, não haverá promoção do bem-estar comum, não. As coisas só vão ficar piores. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo não está presente. Ninguém pode dizer que Deus não interferiu nesse negócio. Os deístas, não é? Os deístas, que não é propriamente uma religião, é uma linha de pensamento, os deístas, eles creem o seguinte, os deístas, eles acreditam que Deus criou todas as coisas e deixou o mundo à sua própria sorte. Eles creem que existe um ser superior que criou o mundo e entregou o mundo à sua própria sorte. Não, Deus interferiu nisso. Por quê? Deixa eu te fazer uma pergunta. Por que é que Paulo, quando ele escreve as suas cartas, Paulo não foi um abolicionista? Quando ele escreve as suas cartas, pelo contrário, se vocês observarem as cartas paulinas, ele dá conselho para os escravos, para que os escravos sejam o quê? Submissos aos seus senhores. Ele não levanta a bandeira da abolição dos escravos. Paulo não foi um abolicionista de forma política. Porque Paulo tratou o quê? A base. Paulo cria tanto no poder do Evangelho, que se Jesus Cristo entrasse no coração de um senhor de escravos, ele acreditava piamente que aquele senhor de escravos libertaria seu escravo. Foi isso que Paulo fez. Por isso ele não coloca o escravo contra o seu senhor. Paulo não foi um líder revolucionário que promoveu a abolição, senão o cristianismo perderia o rumo, perderia o foco. Senão o cristianismo se tornaria ainda mais odiado pelo Império Romano, porque o Império Romano era um império escravagista. Havia cerca de 500 mil escravos no Império Romano. Eles eram vendidos nas feiras livres, eles eram mercadoria. Ganhava-se dinheiro com os escravos. Se Paulo batesse de frente contra a escravatura, logo no início do cristianismo, o cristianismo teria se perdido. Paulo vai tratar a base. O que ele vai fazer? Ele vai colocar o escravo diante de Cristo e o senhor diante de Cristo. O escravo iria ser dominado pelo Espírito de Deus e se comportaria de uma maneira tão correta diante do seu senhor que ele ganharia o seu senhor para Cristo. E aí haveria perdão, haveria a alforria. Os escravos seriam alforriados, seriam libertos. É por isso que ele escreve para Filemon. Ele escreve para Filemon por quê? Porque Filemon tinha perdido um escravo fugitivo chamado Onésimo, que havia fugido de Filemon. Esse Onésimo se converteu. Aí Paulo manda uma carta para Filemon, que era cristão, para que Filemon recebesse Onésimo de volta, não como escravo, mas como irmão. A tradição, a história diz que isso aconteceu. Onésimo foi libertado por Filemon, porque é isso que o cristianismo faz. Aí eu pergunto para você, já imaginou se Jesus Cristo fosse o Senhor do coração dos líderes mundiais? Se os líderes mundiais, os líderes dos diversos países, crescem em Jesus Cristo como Salvador, os grandes homens que têm o poder de decidir o destino do mundo, tivessem Cristo como seu referencial, tivessem Cristo como Senhor de seus corações, como o mundo seria? Eu garanto para você que o mundo seria um mundo de mais justiça, porque é isso que Jesus Cristo faz. Ninguém pode dizer que Deus não interferiu na história da humanidade, porque Ele interferiu. Ele mandou seu Filho como modelo, como alguém capaz de mudar toda e qualquer estrutura da sociedade. Só que, infelizmente, as pessoas não creem em Cristo, as pessoas rejeitam Cristo.
e por conta disso se tornam egoístas, avarentas, mesquinhas, más, e vão promovendo toda essa maldade que vocês estão vendo. Então ninguém pode dizer que Deus ficou de braços cruzados, que Deus não fez nada, que Deus não agiu. Hoje nós podemos dizer para você, com muita certeza, irmão, por mais que nós não entendamos, existe um propósito benéfico em tudo que acontece. Tudo que acontece. Se você parar e permitir o Espírito Santo mostrar para você, existem coisas boas no meio de coisas ruins. Porque Deus é bom o tempo todo. Então, quando Deus mandou o povo entrar em Jericó e matar todo mundo, Deus sabia o que estava fazendo. E quem creu e se arrependeu na cidade de Jericó foi salvo. Raabe e toda a sua família, eles creram. E curiosamente, alguns comentaristas são unânimes em dizer que tudo na cidade caiu, menos a casa de Jericó. Porque Josué fala assim, vai lá e tira Raabe de sua casa. Então a casa dela ficou de pé. Deus cuidou até da casa dela, para que ela fosse tirada de lá, como cumprimento da promessa dos espias, porque o nosso Deus é um Deus de misericórdia, é um Deus de bondade, é um Deus de benevolência. Ele não pode ser chamado de sanguinário, de injusto, porque uma criancinha morre. Nós somos responsáveis pelas escolhas que fazemos. O mundo está em polvorosa, o mundo está de perna para o ar, não é culpa de Deus, é culpa das escolhas do homem. E o homem tem que arcar com as escolhas que faz. Eu gostaria de caminhar para o final, deixando com você essas lições que eu aprendi aqui nesse texto. A Bíblia diz que Josué amaldiçoou aquela cidade, ele proíbe que aquela cidade seja reedificada. Hoje existe uma Jericó lá em Israel, mas não é a Jericó de Josué. A Jericó de Josué está em ruínas, e quando alguém tentou reedificar a cidade, quando houve uma pessoa que tentou reedificar a cidade, ele perdeu seus 2 filhos, como Josué havia dito, está lá em 1 Reis, capítulo 16, versículo 34. Quando lançou o fundamento da cidade, morreu o primogênito. Quando lançou as bases das portas, morreu o outro. Era uma profecia e aquela profecia se cumpriu. A cidade de Jericó original nunca foi reedificada. Foi reedificada uma próxima, que é a cidade que está lá. O que tem lá hoje são só ruínas. Para mostrar como o pecado é malévolo, como o pecado é destrutivo. O que está lá hoje é uma testemunha visível do que pecado é capaz de fazer. Meus irmãos, o pecado tem matado, o pecado tem destruído vidas e almas por aí. Muita gente está perecendo, sofrendo por causa do pecado. Muita gente. E o texto termina dizendo que Josué, ele então foi exaltado, corria a sua fama por toda a terra. Deus exaltou Josué. Isso nos mostra que nós devemos evitar a autopropaganda, não é? Tem muitos líderes que se autopropagandeiam, muitos líderes que querem fazer um marketing de si mesmos, mas quem nos exalta é o Senhor. No meio de tudo isso que eu apresentei para vocês, eu extraí uma aplicação para a nossa vida, e é essa. Não questionemos os métodos de Deus. Ousemos confiar nele e descansemos em sua bondade. O Senhor é bom o tempo todo, quer entendamos, quer não. Conta-se uma história de um rei que tinha um servo. O servo dele estava com o rei, onde quer que o rei fosse. O servo estava com o rei. Aí acontecia uma coisa, o servo dizia assim, Deus é bom, rei. Deus é bom. Aconteceu outra coisa, Deus é bom, rei. Deus é bom o tempo todo. Aconteceu outra coisa, rei, meu senhor, Deus é bom, Deus sabe o que faz, Deus é bom o tempo todo. Um dia, o rei saiu para caçar e uma onça apareceu na frente do rei. Eles correram, o rei caiu e para se defender da onça, a onça arrancou o dedinho mindinho da mão do rei. Os caçadores conseguiram
Mataram a onça, pegaram o rei todo ensanguentado, levaram para o palácio, e no caminho correndo o servo disse assim: Deus é bom, rei, Deus é bom. Deus é bom, rei, agradeça a Deus, Deus é bom, Deus é bom. Quando chegou no palácio, o rei ficou enfurecido e mandou prender o servo dele. Que história é essa de Deus é bom? Olha o que foi que Deus permitiu que acontecesse comigo. Eu perdi o meu dedo mindinho. Que Deus bom é esse? E mandou prender o servo dele. E ele foi preso. O tempo passou, ele ficou muito tempo na prisão, muito tempo. E o rei saiu para mais uma aventura. Nessa aventura do rei, numa floresta, ele foi capturado por uma tribo de índios. Pegaram o rei e sua comitiva, levaram para a tribo e chamaram o sacerdote. O sacerdote chegou e olhou e disse: precisamos oferecê-lo como sacrifício ao nosso Deus. Pegaram o rei, amarraram num poste e iriam oferecer o rei em sacrifício, quando de repente o sacerdote observou e o rei faltava um dedinho. Aí o sacerdote disse: não, ele não serve para ser sacrifício, ele não é um sacrifício perfeito. Por quê? Porque falta um dedo. E desamarraram o rei e soltaram o rei. Aquele rei correu desesperadamente, conseguiu ser alcançado pelos da sua comitiva e levaram o rei para o palácio. E quando o rei chegou no palácio, ele se lembrou do que o servo havia dito. Deus é bom, rei. Deus é bom. E ele disse: é bom mesmo, porque se eu tivesse todos os meus dedos, essa hora eu estaria morto. Deus sabe o que faz. Eu perdi um dedo, mas não perdi a vida. Mandou chamar o servo dele, deram um banho no servo, barbearam o servo chegou e se prostrou diante do rei, e o rei disse: meu servo, me perdoe, eu fui mal com você, eu não entendi a circunstância, você vivia me dizendo que Deus é bom, na hora eu fiquei muito enfurecido, perdi meu dedo, ensanguentado, estava com uma dor horrível, e você dizendo: Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom, e eu não vi bondade em Deus até hoje. E contou a história para o servo. E depois que aquele rei contou a história para o servo ajoelhou no chão, adorou o Senhor e disse: ó Senhor, Tu és bom. Como Tu és bom, Senhor, eu Te louvo porque Tu és bom. Obrigado, Senhor, por todo esse tempo que passei na prisão, por cada dia fétido. Obrigado por tudo que eu passei esses anos na prisão, eu Te louvo. E o rei não entendia nada. E o rei falou: pera lá. Você passou carestia, você ficou na prisão, na companhia dos ratos, você ficou num lugar fétido, você sofreu muito na prisão, e mesmo assim você diz que Deus é bom. Ele disse: sim, rei, porque se eu estivesse com o Senhor, quem teria sido oferecido seria eu, e não o Senhor. Vocês não vão rir não, gente? Vocês vivem rindo das minhas piadinhas aqui, dos meus causos, vocês não riem, me deixaram sem graça. Mas o fato é que, você crê agora, Deus é bom. É ou não é? Deus é bom, irmão. A gente não entende por quê, a gente não compreende porque o carro estraga, porque o médico dá aquela notícia, porque isso acontece, porque aquilo acontece. Aí a gente fica ranzinza, olha para o céu e questiona: Senhor, por que logo comigo? Mas Deus é bom. A gente não entende, mas Deus é bom. Coisas ruins acontecem conosco? Acontecem. Problemas chegam? Chegam. Mas Deus é bom. Por mais que nós não entendamos, Deus é bom. Então, por que Deus permitiu que criancinhas morressem, tivesse tanto? Deus sabia o que estava fazendo. Deus é bom. Vamos confiar nisso. Vamos orar? Obrigado, Senhor. Obrigado porque Tu és bom. Nós não entendemos e muitas vezes temos medo. Medo do que possa acontecer, medo do que venha acontecer conosco. Se for possível, Senhor, permita que continuemos vivendo
do jeito que estamos vivendo, mas se porventura alguma coisa acontecer, não permita que o diabo arranque essa certeza do nosso coração. Deus é bom. O Senhor é bom. Nós te pedimos perdão pelas vezes em que duvidamos disso, pelas vezes que não entendemos, pelas vezes que não compreendemos o que o Senhor faz. Mas nós sabemos que o Senhor é bom. Seja glorificado o teu nome. Eu não sei o que vem por aí na nossa vida, Senhor, mas eu peço que o Senhor nos prepare. Cuide de nós, para que possamos realmente descobrir a cada dia, que não importa o que aconteça, o Senhor é e continuará sendo bom. Muito obrigado pelas lições que aprendemos nessa noite. Glorificamos o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos?